Boa tarde a todos e a todas. Estou eu mais uma vez com vocês, por meio deste canal virtual Diálogos Silenciosos. Eu gostaria de fazer uma provocação reflexiva nesse instante sobre algo que tem me chamado de especial atenção e certamente também tem chamado a atenção de vocês. Nós estamos sendo bombardeados às 24 horas e de forma ininterrupta por notícias, informações, vídeos e áudios que, na grande maioria das vezes, nos remetem a sentimentos de tristeza, de receio, de medo, de incertezas quanto ao futuro, sobretudo quando a gente começa a refletir o crescimento exponencial da pandemia e, na direta proporção, também o crescimento dos casos de morte. Tudo isso mexe de forma muito profunda com o nosso emocional. Mas em meio a tudo isso, também me tem chamado a atenção as notícias, as mais diversas, de casos que vão se replicando no mundo e também reverbera no Brasil, casos de solidariedade humana. O que é que a gente percebe é que, na medida em que a pandemia se instala e cresce, também se instala na sociedade e cresce os atos de solidariedade humana. E eu gostaria de lembrar uma das frases belíssimas e magistrais do livro O Pequeno Príncipe, um best-seller da literatura universal. Uma das frases diz o seguinte, abre aspas, o essencial é invisível aos olhos, fecha aspas. E é dessa solidariedade que é invisível aos olhos e que é essencial que eu gostaria de falar um pouco agora. Não estou falando da solidariedade, aquela que se faz e é absolutamente necessária que se faça por pessoas, por entidades, por instituições que chegam junto, nesse momento de pandemia, das pessoas mais vulnerabilizadas ou invisibilizadas da sociedade e que são desprovidas das assistências públicas ou das políticas públicas, em sua grande maioria. Estas pessoas carecem de um socorro econômico que lhes garanta sobreviver, porque elas não têm mais o que perder, não há prejuízo para elas, porque quem não tem nada não pode ter prejuízos. Então, essa solidariedade é um recorte necessário e que está sendo feito e que está crescendo no Brasil também. Mas há uma outra face da solidariedade humana, que é aquela que não chega ao estômago, que não chega ao bolso, o órgão mais sensível do ser humano, né? Mas que chega ao coração, que chega à dimensão afetiva, que acolhe o outro pelos sentidos e pelos sentimentos. Há vários exemplos. Cantores e cantoras, musicistas, que fazem show na sacada dos seus prédios de forma isolada para contagiar com alegria e com a música os seus vizinhos. Jovens que se prestam a ir ao supermercado ou à farmácia para que o idoso, seu vizinho, não saia de casa. Porque esse é o instante em que todos nós precisamos ficar em casa, notadamente os idosos que integram um dos grupos de risco. Pois bem, são vários exemplos. Pessoas que abrem salas de bate-papo, chats de bate-papo, para, inclusive, fazer sarau poético, né? Trocar músicas. Vizinhos que fazem exercícios de forma coletiva num determinado horário do dia. Os exemplos são os mais variados. Mas o que há de comum em todos esses exemplos? Que estes exemplos de solidariedade estão voltados para a dimensão emocional, a que todos nós fomos submetidos. Todos nós, independentemente do recorte socioeconômico, do recorte de cor e etnia, do recorte de religião ou de credo, ou até do time de futebol que a gente torce. Todos nós fomos apequenados pelo coronavírus e pela pandemia. E os atos de solidariedade
que nós estamos presenciando e vivenciando nos mostram que, apesar da nossa pequenez, somos provocados a nos tornar grandes na medida em que percebemos que é possível fazer por nós e pelo outro atos de solidariedade que sejam significativos, visíveis aos olhos. Estes atos de solidariedade, portanto, nos provocam a uma reflexão de que, apesar de isolados, apesar de distante fisicamente, apesar de estarmos submetidos a um processo de estresse por conta desse isolamento ou desse distanciamento social. Apesar de tudo isso, a humanidade se reinventa. A humanidade recria canais de afeto entre as pessoas. E é isto que nós precisamos fortalecer nesse instante. É isso que nós precisamos potencializar nesse instante. Já está sendo comum ouvir relatos de pessoas que dizem que já não aguentam mais, que estão a ponto de correr, de sair de casa, que o sentimento maior é de tristeza, de melancolia, de solidão, que a vontade maior é de chorar. Todos esses sentimentos são absolutamente previsíveis. Todos esses estados emocionais são previsíveis face à mudança abrupta em nossas rotinas de vida. Mesmo assim, eu queria chamar a atenção para os atos de solidariedade que são essenciais e se tornaram visíveis ante os olhos das nossas almas. Estes atos podem ser fundamentais, determinantes para que a gente sobreviva. Como diz o autor Alan Luks, num dos seus livros, que fala sobre o poder curativo de fazer o bem. Esse sentimento de fazer o bem, na medida em que a gente faz pelo outro, repercute diretamente na nossa dimensão emocional, nos trazendo a sensação de euforia alegre, de tranquilidade, de paz. Esta sensação de que estamos cumprindo o nosso papel enquanto cidadão deste planeta submetido a uma dura crise. Uma dura crise, por certo, que apesar de longa e dolorosa, como qualquer lição, nos deixará um aprendizado significativo no que diz respeito a rever valores, atitudes e conceitos civilizatórios. Boa tarde a todos e que Deus continue nos abençoando.